Perfeito. Um ponto que eu queria também que você trouxesse aqui para quem vai nos ouvir é assim, como consultor, como profissional que atua em várias empresas, que trabalhou em empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, enfim, que lida com muitas empresas e empresários, qual é, na sua percepção, a grande diferença do pensamento de um empreendedor e de um empresário? E a segunda questão que eu queria que você trouxesse para nós é, lidando com os empreendedores, quais são os sintomas, os sinais que você observa com frequência, que você fala assim, esse cara está virando empresário, esse cara está começando a entender o jogo, esse cara está deixando de ter aquela visão mais simplista ou mais imediatista e está começando a entender como é que ele vai fazer o negócio dele prosperar. Como é que é isso? Boa, boa. Vou pela última primeiro. Essa virada de chave acontece quando o empreendedor ele entende que o erro faz parte do aprendizado. Uhum. Quando ele começa a entender que os erros que acontecem dentro da jornada empresarial dele, dentro dos processos, né? E quando ele entende que aquele erro não pode se repetir, né? Ele entende o erro como algo natural do aprendizado, mas não deixa aquilo se tornar corriqueiro, já trabalha para matar aquilo na raiz. Esse é o ponto em que a gente enxerga que, olha, ele está começando a estruturar e entender que os erros do passado tornou quem ele é hoje. Então, é saber lidar com os erros. Eu acho que na vida de empreendedor, de empresário, o erro faz parte da jornada. Você sabe que você está trazendo um ponto que eu acho que é muito legal. Assim, eu lido com alguns empresários, e até empresários grandes, empresários que têm empresas que já faturam alguns milhões por mês, que ele não tem a consciência do erro. Então ele erra consistentemente, por mais que tenha consultores, como no meu caso, de marketing, de publicidade e outros profissionais da área de gestão como você, falando, cara, você está errando aqui, ó. Mas ele não tem a consciência. Então, entra por um ouvido e sai pelo outro, no mês seguinte é o mesmo erro, no outro mês é o mesmo erro, e ele julga você, ele briga com você, ele coloca o problema como se o problema fosse seu e não dele, como se ele não estivesse passando de novo pelo mesmo processo, tomando as mesmas decisões, porque ele não tem essa consciência. E eu acho que o seu papel como consultor é muito de despertar essa consciência. Total. Nossa, Né? De fazer o cara entender que, você tá errando. E tá tudo bem. Agora que você entendeu que você tá errando, você vai corrigir e não vai errar mais. Exatamente. Certo? Porque qual que é o problema de errar? Errar quando você não tem consciência, você vai afundando cada vez mais, vai cometendo cada vez mais o mesmo erro. Faz sentido? Como é que Total, você vê isso? Rafa, porque vai muito nessa, né? Quando o empresário não enxerga que os erros dele estão sendo corriqueiros, ele continua sendo empreendedor, vai na força, vamos ali, vai dar certo, vai dar certo. Vai na fé, vai dar certo. E é o herói, né? É o herói, ele né? É o herói, é o cara que resolve. Mas quando ele tem esse despertar, peraí, eu tô de fato errando aqui, eu preciso mudar a sistemática, a maneira com que... Sai desse ciclo. Sim. Eu preciso construir um caminho novo para que isso não se repita, aí que ele começa a virar empresário. Ontem, eu fiz uma visita para um amigo, eu conheço desde 2012. Tá. Eu comecei, ele atuava nos fundos da casa do pai dele. Hoje ele está com 3 galpões aqui em Mogi, emprega mais de 150 funcionários, e quando eu conheci ele, tinha 3 funcionários, né? E conversando com ele, ontem ele falou assim, poxa, a gente batendo um papo, ele falou, ó, muitas coisas aconteceram lá, mas o que eu não gostaria que acontecesse é que aqueles erros se repetissem. Então eu sempre ele sempre trabalhou para que os erros não se repetissem. E isso ele tornou um empresário muito grande. E é exatamente o que nós estamos falando aqui. Quando ele enxerga, ele se desperta. Qual era a primeira pergunta mesmo? A primeira pergunta é como que você percebe que ele está deixando de ser empreendedor e virando empresário? É nessa virada, né? Nessa virada de chave de quando ele começa a delegar, quando ele começa a contratar, quando ele entende que o erro faz parte da jornada e que o que não faz parte da jornada é insistir e persistir no erro. É continuar fazendo do mesmo jeito. É entender que aquilo que deu certo até hoje vai dar certo eternamente. Quando ele entende que ele precisa inovar. Isso acontece até para nós, eu como consultor, eu estou sempre na minha inquietude de entender. Eu preciso matar o meu negócio antes que ele morra. Eu preciso encontrar uma nova
caminho para fazer isso antes que alguém descubra e eu não tenho essa jornada. Então, esse despertar é interessante. E é importante porque, assim, o empresário, o empreendedor, ele precisa entender que o erro é positivo, desde que você tenha controle do que você está fazendo. Porque eu acho que a grande diferença do empreendedor, uma das grandes diferenças do empreendedor para o empresário é que o empreendedor, ele faz por impulso. E Total. muitas vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Vai no fazejamento. Mas ele acredita no sonho que vai dar certo. O empresário, ele calcula. Opa, tem uma margem de erro. Todo negócio tem uma margem de erro. Toda decisão tem uma margem de erro. Mas qual que é? É mais para cá ou mais para cá? O que faz sentido? E aí, bora colocar em prática. Né? E quando você tem essa gestão do erro, o que você pode fazer? Que aí eu acho que é a grande sacada que os empreendedores se perdem. Você pode consertar a rota. Perfeito. Então, você conserta o erro. Aquele erro que inicialmente era um erro vira um acerto. Total. Porque você pega o sintoma, você corrige a rota e você faz a virada de chave do negócio. E o empreendedor, ele se perde aí. E aí o teu papel é muito importante, porque o teu papel como consultor é mostrar o erro e é mostrar a direção. Agora, o papel do empresário, do empreendedor, é aceitar, né, e confiar e fazer acontecer. Rafa, que é o grande problema, você não acha? É o GPS do carro. Você coloca onde você quer chegar. O GPS vai trazer para você o caminho, a rota. E de repente, no meio do caminho, acontece um acidente nesse trajeto e o GPS vai recalcular a rota. Só que existem alguns motoristas que são teimosos e falam assim, não, eu vou continuar por esse caminho aqui mesmo. Eu não quero saber desse GPS. Esse GPS tá errado, vai me mandar para outro caminho. E ele segue insistentemente naquilo. Quando ele chega e fala, perdi tempo aqui, né? Poderia ter seguido lá. Por incrível que pareça, isso acontece com a gente. Eu faço essa analogia porque acontece. Às vezes a gente insiste em não seguir o GPS. E não percebe que está fazendo isso. Não percebe que está fazendo aquilo, porque não, eu sei o caminho. Eu sempre fui por aqui, porque agora está me mandando por outro caminho. Eu vou por aqui. E aí a gente não segue, depois no final você fala, nossa, a minha jornada poderia ter sido mais rápida. Aquele lance que a gente conversa muito na mentoria, que eu falo sobre a importância de você ter mentores, é isso. Exato. Porque ele te tira dessa zona de conforto e ele tira muitas vezes o véu do teu olho. Total. Ele fala assim, cara, essa rua que você está entrando, eu já entrei. Esse buraco que você vai pegar, eu já peguei. Você tem certeza que você quer? Porque vai acontecer isso. Né? Então, você ter pessoas que te cercam e pessoas que te orientam e que te tiram daquela realidade paralela que muitas vezes a gente entra, porque o empresário, ele se ilude, né? Ele se ilude, ele tem uma visão romântica muitas vezes do negócio. E a gente sabe que o mundo não é romântico. Né? É porrada, é selva, é você se defender no meio da concorrência. E você precisa de pessoas que sejam esse suporte. Né? Aquela questão da mesa, que a gente fala que é a mesa do conselho, cara, é importantíssimo. Sem isso, você não chega onde você gostaria de chegar. É isenção emocional, né? Alguém com essa isenção emocional, olhando para o negócio, né? Olhando para o resultado, para os objetivos estratégicos, né? Tirando... É importante que o empresário tenha paixão pelo negócio dele. É muito importante isso. Só que ele também precisa ter esse ouvido, alguém para ele ouvir que tenha isenção emocional, que diga os caminhos que já trilhou, que deu certo, que deu errado, para que ele consiga viver essa jornada de paixão com menos problemas, com menos desafios. Você falou uma coisa antes, me permita? Claro. Não é o tamanho da empresa que diz se é empreendedor ou empresário, porque eu já atendi empresas de médio, grande porte, com visão empreendedora. Com a visão do empreendedor que ele batia no peito, saía e fazia. Assim como pequenas empresas... Com visão empresarial. Com visão empresarial. A diferença dos dois, Rafa, para mim está no seguinte, que o empresário, ele trabalha muito no seu comportamento, ele trabalha muito para entender a sua performance, a performance do time, né? Ele vai se desenvolvendo como pessoa para que o negócio se perdure por mais tempo. O empreendedor, ele foca só no resultado. Só no resultado, o resultado que deu. E não dá sustentação para que o negócio perdure. Então, tudo depende dele, o resultado vem dele, isso acontece por ele. Então, isso é uma coisa que acontece muito dentro dessa jornada que já passei por aí. Faz muito sentido.